Herpes é uma das infecções virais mais comuns do mundo e também uma das mais mal compreendidas. Muita gente ouve a palavra herpes e já vem medo, vergonha ou desespero, mas a verdade é bem mais simples. Herpes é comum, é tratável e existem formas comprovadas de reduzir a intensidade e a frequência dos surtos, diminuir o risco de transmissão e recuperar o controle da sua vida. Este vídeo é para te explicar com clareza, sem drama e sem estigma, o que é herpes, como ela se transmite, o que realmente funciona no tratamento e quais hábitos podem fazer diferença no longo prazo. Primeiro, vamos definir o que é herpes. A herpes é causada pelo vírus herpes simples. E existem dois tipos principais, HSV1 e HSV2. O HSV1 é mais frequentemente associado a herpes oral, como as famosas feridas ou bolhas nos lábios, e o HSV2 é mais frequentemente associado a herpes genital. Mas um detalhe muito importante é que qualquer um dos tipos pode infectar qualquer região, dependendo do tipo de contato. Ou seja, HSV1 pode aparecer na região genital e HSV2 pode aparecer na região oral. Outro ponto essencial, a herpes é tratável, mas a medicina atualmente não elimina totalmente o vírus do organismo. Ele pode permanecer no corpo e reativar em alguns momentos. É por isso que algumas pessoas têm surtos em certas épocas e depois ficam longos períodos sem sintomas. Agora vamos falar sobre como a herpes se transmite, porque isso explica por que ela é tão comum. A herpes se espalha principalmente por contato pele com pele. A herpes oral pode ser transmitida por contato oral, como beijo, e a herpes genital pode ser transmitida por contato sexual. Um dos grandes motivos de a herpes se espalhar com tanta facilidade é que a transmissão pode acontecer mesmo quando não há sintomas visíveis. Isso é conhecido como eliminação assintomática ou shedding assintomático. Em termos simples, o vírus pode estar presente na pele, mesmo quando a pessoa se sente bem e não vê nada diferente. Por isso, alguém pode transmitir herpes sem saber que tem, e por isso prevenção não é apenas evitar contato quando aparece ferida. É entender risco e fazer escolhas inteligentes. Os sintomas variam muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas nunca percebem sintoma nenhum. Outras têm surtos com sinais como formigamento, coceira, desconforto e pequenas bolhas ou feridas que cicatrizam com o tempo. Em muitos casos, o primeiro surto pode ser mais intenso do que os próximos, e depois os surtos podem ficar menos frequentes ou mais leves. Mas não existe um padrão único. A experiência com herpes não é igual para todo mundo, e é exatamente por isso que qualquer pessoa prometendo uma cura simples para todo mundo não está sendo honesta. Uma parte muito importante é o diagnóstico. Se você suspeita de herpes, não confie em achismos, fotos da internet ou testes caseiros baseados apenas em sensação. Formigamento e irritação podem acontecer por vários motivos e não são um diagnóstico confiável. O caminho mais seguro é procurar orientação profissional e fazer os exames adequados. Quando há lesão ativa, o profissional pode orientar testes específicos. Exames de sangue podem ser usados em algumas situações, mas a interpretação não é tão simples, especialmente em pessoas sem sintomas, e pode gerar confusão e ansiedade. Por isso, o mais responsável é, se você tem sintomas ou está preocupado, procure um profissional de saúde, faça o exame correto e tenha um plano realista. Agora vamos para o que realmente ajuda. As opções de tratamento com mais evidência para herpes são os medicamentos antivirais, como aciclovir, valaciclovir e famiciclovir. Esses remédios não apagam o vírus do corpo, mas podem reduzir a intensidade do surto, encurtar a duração dos sintomas e ajudar a pessoa a controlar melhor a condição. Os antivirais costumam ser usados de duas formas principais. A primeira forma é o tratamento episódico. Isso significa usar o antiviral quando os sintomas começam.
Se for iniciado cedo, ele pode ajudar a diminuir o impacto e reduzir o tempo do surto. Muitas pessoas aprendem a reconhecer sinais iniciais, como formigamento ou desconforto, e seguem a orientação médica para iniciar o tratamento rapidamente. A segunda forma é a terapia supressiva. Isso significa usar antivirais diariamente, geralmente para pessoas que têm surtos frequentes ou para pessoas que querem reduzir o risco de transmissão para o parceiro. A terapia supressiva é descrita em diretrizes como uma forma de reduzir recorrências e diminuir a eliminação viral, mas não é uma decisão igual para todo mundo. Então, o ideal é conversar com um profissional para avaliar sua saúde, seu padrão de surtos e seus objetivos. Agora, prevenção. Como reduzir a chance de transmitir. Prevenção é sobre diminuir risco, não fingir que risco é zero. As medidas mais práticas incluem evitar contato pele com pele durante um surto ativo e usar barreiras como preservativo durante relações sexuais. Isso reduz o risco, mas não elimina completamente, porque a herpes pode afetar áreas que não ficam totalmente cobertas. Para quem tem surtos frequentes ou quer reduzir ao máximo o risco de transmissão, a terapia supressiva pode ser uma opção a discutir com um profissional. O maior resultado costuma vir da combinação de estratégias, e não de apenas uma solução mágica. Agora vamos falar do longo prazo, o que influencia os surtos e como hábitos podem ajudar. Muitas pessoas percebem que os surtos tendem a aparecer quando o sistema imunológico está sob pressão. Gatilhos comuns incluem estresse alto, sono ruim, doenças e irritação local ou atrito na região afetada. No caso de herpes oral, algumas pessoas percebem que sol forte pode ser um gatilho. Uma estratégia simples e poderosa é fazer uma auditoria de gatilhos por 30 dias. Anote como está o sono, o estresse, se ficou doente, consumo de álcool e qualquer padrão de irritação ou atrito. Depois, anote quando os sintomas começam. Com o tempo, isso pode revelar padrões. E padrões geram controle. Quando você entende o que costuma te disparar, você consegue reduzir gatilhos, se preparar melhor e muitas vezes diminuir a frequência dos surtos. Também é importante saber quando procurar ajuda médica com mais urgência. A maioria dos casos é controlável, mas existem situações em que orientação profissional é ainda mais importante. Se houver dor nos olhos, sensibilidade à luz ou alterações na visão, procure atendimento rapidamente, porque herpes pode afetar o olho. Se os sintomas estiverem muito intensos ou se a pessoa tiver imunidade baixa, a avaliação médica é fundamental. E se houver gravidez envolvida, a orientação deve ser específica e acompanhada. Então, é outro motivo para procurar um profissional. Agora, vamos falar do lado emocional, porque o estigma da herpes muitas vezes é pior do que a realidade médica. Herpes é comum. Ter herpes não define seu valor, seu caráter, nem seu futuro. Muita gente vive normalmente, com saúde e confiança, mesmo tendo o vírus. O que muda o resultado não é vergonha, é informação e um plano. Se você está se relacionando com alguém, uma conversa calma e objetiva geralmente funciona melhor do que uma confissão dramática. Você pode explicar de forma simples. É comum. Existe tratamento, existem estratégias para reduzir risco e dá para fazer escolhas conscientes juntos. A ideia é conversar como alguém adulto e bem informado, com um plano realista. Agora, algumas pessoas também gostam de adicionar apoio extra para a imunidade e rotina, especialmente quando estão focadas em fazer o máximo possível no longo prazo. Os antivirais prescritos continuam sendo a opção com mais evidência para tratamento, mas algumas pessoas escolhem incluir um suplemento de suporte imunológico como parte da rotina. Se você quiser saber mais sobre uma opção mencionada no vídeo, o link está na descrição abaixo para você ler os detalhes e decidir se faz sentido para o seu estilo de vida. Um aviso importante: suplementos não substituem acompanhamento médico nem medicamentos prescritos.
e não devem ser vistos como cura garantida. Sempre leia os ingredientes com atenção e considere orientação profissional se você tiver condições de saúde ou usar outros medicamentos. Antes de encerrar, vamos recapitular o essencial. Herpes é comum e controlável. A transmissão pode acontecer mesmo sem sintomas visíveis por causa da eliminação assintomática. Antivirais são a opção de tratamento com mais evidência, usados de forma episódica durante surtos ou de forma supressiva em situações específicas. Prevenção é reduzir risco com estratégias inteligentes sem prometer risco zero. E fatores de estilo de vida, como estresse, sono, doenças e irritação, podem influenciar os surtos, o que significa que você tem controle real por meio de hábitos e rastreamento. Se este vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo uma coisa que você gostaria que tivessem ensinado sobre herpes na escola. E se você já percebeu algum gatilho, estresse, sono ruim, doença, sol forte, compartilhe nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outra pessoa a se sentir menos sozinha e mais preparada. Se inscreva no canal para mais conteúdos de saúde com clareza, sem estigma e sem sensacionalismo.